Bem-vindo ao canal RG Tutoriais. Eu vou continuar o curso de desenho. Estou fazendo o curso de desenho, mostrando algumas técnicas de como os profissionais trabalham. Não só profissionais, né? A maior parte dos artistas usam essas técnicas para fazer desenho. Muitos deles não revelam essas técnicas. Então, com esse vídeo, eu vou mostrar algumas delas, né? Uma técnica que é muito usada é a proporção, né? A técnica da proporção. E geralmente as pessoas ainda não conhecem essa ideia do que seria a proporção. Na verdade, quando você vai fazer algum objeto que seja, vamos dizer que você vai criar você vai fazer uma maçã, né? Como eu fiz no texto do vídeo passado. Então eu começo assim com o tamanho dela, né? Caso a maçã nossa vai ser mais ou menos esse tamanho aqui. Vou fazer mais ou menos uma ideia. Seria essa maçã, né? Então, essa nossa maçã é a nossa referência que a gente tem. Então, praticamente a nosso tamanho, nossa proporção está ligado a esse quadrado que a gente faz, ou o círculo. Você fazer um círculo também, você vai criar uma proporção. Todo objeto, qualquer desenho que você fazer, você vai criar uma proporção. Essa proporção está ligada ao tamanho, né, desse quadrado, desse círculo. Você pode fazer também um círculo, né, se quiser, usar também o círculo como se fosse uma proporção. E essa proporção ela vai estar ligada aos outros objetos. Por exemplo, se você pode conter uma banana, um abacaxi. São objetos que você tem no seu desenho e que você tem a proporção. Geralmente, a maçã é menor que a banana, né? Então, na verdade, a maçã seria bem menor. Seria desse tamanho aqui. E a banana um pouco maior, né? Mas, e o abacaxi maior que a banana. Então, isso é proporção. Isso é proporção, tá? Então, você pode usar essa proporção como uma referência dos objetos que você está fazendo. Então, esses objetos, eles irão ter uma proporção relacionada com esse primeiro objeto que eu fiz, que é a maçã, né? Então, essa é a ideia de proporção. Então, por exemplo, se você faz conta que você, você cria a maçã, então no caso, a banana vai ser duas maçãs de proporção e o abacaxi vai ser três maçãs. Seria três maçãs. Então, essa é a regra de proporção para que geralmente os desenhistas profissionais usam. Essa é uma regra normal e se usa desde os antigos, Leonardo da Vinci, Michelangelo, eles sempre usaram esse tipo de proporção. Então, por exemplo, você vai fazer uma cabeça, um crânio, por exemplo, faz conta que você tem a maçã como referência, tá? Você vai fazer um crânio, então ele teria três maçãs e meia. Três maçãs e meia, tá? Por exemplo, o rosto humano teria mais ou menos três maçãs e meia. Essa é uma referência. Por exemplo, você poderia fazer três maçãs e meia equivalente ao tamanho da cabeça. Essa proporção que eu falo que eu estou usando como
Eu estou usando a maçã, tá? Mas você pode usar várias outras proporções. Por exemplo, você vai fazer um desenho e você precisa saber qual é a proporção que você está usando em todo o desenho, você vai usar um objeto que você está usando. Por exemplo, se você está usando a maçã, você vai usar a maçã como referência. Então, caso que o cara está segurando a maçã, ou a maçã, ele vai comer a maçã, por exemplo. Então, a maçã, se a maçã fica muito grande, ela vai ficar desproporcional, o desenho também vai ficar desproporcional. Então, a gente pode usar a maçã como se fosse uma regra de proporção, mas você pode usar todo tipo de proporção. A própria cabeça humana também. Então, por exemplo, faz conta que a cabeça teria. Você vai criar uma cena onde tem várias pessoas e você precisa saber exatamente a proporção equivalente. Você vai usar a cabeça, isso, como proporção, tá? Existem também outros processos de você usar a cabeça também, de usar uma proporção para você saber se a cabeça está proporcional, que é a mão. Por exemplo, se você colocar a mão aqui, ó, no seu rosto, ela vai dar equivalente. A mão seria mais ou menos equivalente a um terço, um terço, dois, três, um terço da cabeça. Então, o que que acontece? Você vai. Essa é uma regra de proporção, entendeu? Então, por exemplo, se você quer medir que a sua corpo está certo, a cabeça está certa, a porção está correta, você usa a mão como uma forma de. Então, essas proporções elas são comuns, né, no desenho e todos os artistas já conhecem elas. Então, por exemplo, às vezes um desenho fica feio ou ele fica incompreensível quando você nota essa diferença. Às vezes, por exemplo, você consegue notar que o desenho está feio por causa da diferença entre as cabeças, diferença entre proporção. Então, existem vários tipos de proporção, né? Existe proporção, por exemplo, existem proporções, por exemplo, entre braço, perna e peito, por exemplo. E você pode, por exemplo, se a gente for criar um peito aqui, peito, e aqui vai ser um umbigo. Por exemplo, para você criar, você tem um pescoço aqui, né? Peito, né? Aqui seria equivalente a duas cabeças e meia. Peito. Entre o peito, entre a cabeça, né? O peito e exatamente o ponto do umbigo, o ponto do umbigo aqui, vai ser exatamente no final seria o meio da cabeça aqui. E assim por diante. Você pode também usar esse mesmo processo para saber o lado da cabeça também. Então você pode usar mais ou menos essa mesma proporção. E todos os objetos, todas as coisas do universo existem em proporção. Então, por exemplo, você pode também fazer proporção entre a cabeça, por exemplo, no caso, o crânio humano, né? Por exemplo, seria mais ou menos o mesmo tamanho da mão.
seria o mesmo tamanho. E assim por diante. São várias proporções. O braço também, por exemplo, aqui, ó. O braço, se eu fosse fazer o braço aqui, ó, eu faria, né? Se eu fosse fazer o braço aqui, teria uma cabeça e meia. Né? Mesma coisa do lado de lá. Já o braço, o tamanho do cotovelo aqui. Então, por exemplo, aí se você for fazer. Ah, não. Aí se você for fazer a mão, então a mão inteirinha, braço, parte de baixo inteirinha, teria duas cabeças. Mais ou menos essa seria mais ou menos uma proporção natural. Né? Você pode usar a cabeça como referência. Já a parte de cima seria uma cabeça e meia. Então essas são as proporções que eu quero que você entenda. Então todo objeto ele é proporcionalmente. Você pode usar ele como proporção a ele mesmo. Então, por exemplo, você pode usar a cabeça, no caso, para usar como proporção para um corpo humano. E a maçã, você pode, por exemplo, a maçã, a banana, você pode usar elas mesmas para fazer a proporção. No caso, a maçã seria, por exemplo, um equivalente a ou a cabeça humana seria duas maçãs e meia, mais ou menos, né? Não é uma medida perfeita, mas é mais ou menos isso, né? E assim por diante. Então você pode usar a referência que a gente vai usar para você fazer desenho é os próprios objetos. Por exemplo, se você vai fazer um livro, né, o personagem está segurando um livro, então você pode usar o livro como referência, porção, e ou o livro em relação à cabeça e assim por diante. Você pode. Esse é um processo de proporção. E essa proporção, como você vai resolver em outros objetos? Veja, tenta entender que a proporção está relacionada a todos os objetos entre si, tá? Então, por exemplo, você não pode fazer uma maçã maior que a cabeça do homem. Entendeu? A maçã tem mais ou menos o que seria duas cabeças, duas maçãs e meia, o que seria o tamanho da cabeça humana. Então, você tem que pensar isso como se fosse uma regra, tá? Uma regra para você nunca errar um desenho. Às vezes, por exemplo, você vai fazer um desenho e você faz, por exemplo, a cabeça maior, por exemplo, e você faz uma maçã muito grande, entendeu? Aí você erra o desenho sai errado, entendeu? E a cabeça sai certo, mas a maçã fica errada. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer um desenho feio. Então, o que você tem que ter em mente é que todas as coisas, todos os objetos têm proporções relacionadas, né? Então, o peito tem uma proporção, no caso aqui, ele vai ter uma proporção de duas cabeças e meia. Você vai sempre contar a partir do pescoço, né? Se você fazer uma linha reta aqui, o pescoço é aqui, o pescoço é aqui, tá? E a cabeça é aqui em cima. Você vai contar uma cabeça e meia. E vai fazer o corpo inteiro. Então tá uma, duas. Aí você vai fazer o que? Você vai fazer essas linhas para você saber se você está fazendo certo. Então, e, e aí você vai saber que tem uma, duas e meia. Então, mais ou menos assim. Essas regras de proporção. Você pode usar a proporção. Você pode criar suas próprias proporções, regras de proporções também, porque todo desenho tem sua própria regra, né, de proporção. Ele pode usar a mão, ele pode usar a cabeça, ele pode usar. Ou, por exemplo, quando ele já começa a desenhar, ele já cria, por exemplo, a partir da hora que você começa a fazer um círculo, você já criou sua própria proporção. Então, você pode usar essa proporção aqui,
a sua regra de proporção. Eu vou ensinar uma dica para você fazer, para você criar, para não ficar muito longo esse vídeo. Eu vou deixar para o próximo vídeo a como a gente faz proporções relacionadas com o corpo humano. Então eu vou só esse vídeo eu só quero tratar mais ou menos o que seria a proporção e a partir do que você entender o que seria a proporção, entendeu? Então eu acho que já deu para explicar bem esse tema, e no próximo vídeo eu quero fazer proporção humana e outras regras de esboço também. Até mais.